Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro de Josué. Né? Quem nunca ouviu aquela musiquinha, vem com Josué lutar em Jericó. O livro de Josué é um livro maravilhoso. É um livro de vitórias, né? Josué era o grande capitão do exército dos israelitas. Esse exército foi formado lá no deserto, né? Nos 40 anos que eles estiveram rodando, Josué era o capitão do exército. E agora ele é o sucessor de Moisés. Moisés morreu, Moisés tinha 120 anos, liderou o povo por 40 anos no deserto. Meus queridos, suceder Moisés não é brincadeira, não. Não é suceder qualquer líder. Simplesmente o maior líder que esse mundo já viu. Moisés liderou mais de 2,5 milhões de pessoas, sozinho. Depois levantou lá 70, mas no começo era só ele. Havia uma unção de Deus tremenda na vida de Moisés. E o tempo todo na vida de Moisés, a gente vê o Josué sempre perto de Moisés. Ele é conhecido como o moço que não saía da tenda. Estava sempre ouvindo Moisés, andando com Moisés, observando Moisés. É assim que se forma um líder. Você quer ser um líder abençoado? Observe o seu líder, ande com ele, converse com ele, fique perto dele. Porque a observação é que faz a gente aprender muita coisa. E o Josué foi muito esperto, ele fez isso. E o Moisés passou para ele muita coisa. Foi explicando, foi ensinando, foi trabalhando na vida dele. E agora Josué está pronto para atravessar o Rio Jordão e se tornar o grande líder de Israel. E o capítulo 1 é fundamental nesse livro. Deus fala para ele, meu servo Moisés está morto. Agora você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou lhe dando. Preparem-se. Eu fico pensando assim, como o povo olhou para Josué. Tenho certeza que muitos pensaram, será? O Josué tinha 40 anos. Será que esse garoto vai conseguir fazer o trabalho que Moisés fazia? Moisés, quando começou a liderar eles, tinha 80 anos. E agora vem um de 40. A gente sempre fica desconfiado quando um novinho entra na parada. Mas quando Deus levanta, Deus capacita. E a gente precisa honrar os líderes jovens. O livro, ele já começa, então, com uma palavra encorajadora para Josué. Estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu acho que nesse capítulo 1, versículo-chave, é quando Deus fala para ele, olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Isso aí para mim foi chave. Porque logo você pensa, bom, eu sei como Deus foi com Moisés. Se ele vai ser comigo como ele foi com Moisés, então tá tudo bem. Tô dentro, vou para cima. E Deus deu essa palavra para Josué. Deus está dizendo, Josué, seja confiante. Tenha medo não. Seja forte e corajoso. Seja atencioso. Olhe a lei. Observe a lei. Tudo aquilo que foi ensinado por Moisés não é para ser esquecido. Você vai ter que repassar isso para o povo, porque o povo não pode esquecer a lei. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Josué tinha certeza que ele ia enfrentar situações difíceis, que não seria fácil. Eu quero dizer para você que liderança não é fácil, nunca foi e nunca será. Então, quem é líder e quer uma vida fácil, vai fazer outra coisa na vida.
Porque liderança é trabalho árduo. Você vai trabalhar com gente. E trabalhar com gente demanda muita paciência. E aí nós precisamos da graça do Senhor. Mas ele estava sustentado pela certeza da presença de Deus. É isso que nos motiva na liderança. Ó. Deus está comigo. Se Deus está comigo, então eu vou para cima. É essa convicção que um líder precisa ter. E o Josué, ele estava com essa confiança. E aí Deus fala para ele, olha, se preparem, porque vocês vão atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio barrento, tinha época que ele estava, as suas enchentes, e essa época era uma época de enchente, ele estava transbordando transbordando, né, de ambos os lados. E o Moisés havia atravessado o Mar Vermelho, em seco. E agora Josué está diante do Rio Jordão. E Deus fala para ele, ó, coloca a arca na frente com os sacerdotes. E no momento em que eles pisarem na água, esse rio vai abrir e vocês vão passar em seco nele. E foi exatamente isso que aconteceu. Josué falou, preparem-se, nós vamos atravessar o Rio Jordão. E aí quando os sacerdotes pisaram na água, o rio se abriu e eles atravessaram em seco. Deus tinha dito para Josué, manda espias na primeira cidade que está na frente de vocês, Jericó. Vai lá e observa, porque vocês vão conquistar essa cidade. Jericó era uma cidade murada, seus muros eram altos, largos, intransponíveis. Humanamente falando, ninguém conseguiria destruir aqueles muros. Era impossível ultrapassar aqueles muros e conquistar aquela cidade. Então, 2 espias vão lá em Jericó, entram na cidade, disfarçados, vão parar na casa de uma mulher chamada Raabe. Raabe esconde eles. Eles falam para ela, essa cidade vai ser destruída. Ela já tem ouvido tudo o que aconteceu com o povo de Israel no deserto, as suas conquistas, suas lutas, e ela acredita na palavra deles. Então os homens falam assim, ó, nós vamos invadir essa terra. Você coloque um pano vermelho aí na sua porta, uma fita vermelha, porque quando nós passarmos, quando vermos que há esse laço vermelho na sua porta, quem está aí dentro não vai ser destruído. E aí ela chamou todos os seus parentes, e aqueles que creram estavam com ela dentro de casa. O povo de Deus atravessou o Rio Jordão e agora eles estão diante de Jericó. E Deus fala para eles, durante 7 dias, deem uma volta em torno da cidade. E aí, durante 7 dias, eles contornaram aquela cidade marchando. No 7º dia, Deus falou, agora vocês vão dar 7 voltas. Eles ficaram o dia inteiro, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que eles deram a 7ª volta. Quando eles deram a 7ª volta, Deus falou, agora grita. E aí eles gritaram, e deram aquele grito da vitória. E quando o povo de Deus gritou, houve um terremoto. E aqueles muros se racharam. E houve fendas, se abriram fendas. E o povo de Israel entrou por aquelas fendas e conquistou a cidade de Jericó. Somente a família de Raabe foi poupada, porque estavam todos dentro da casa dela e foram protegidos, porque havia um sinal na sua porta, um sinal vermelho, e ali eles foram levados e começaram a habitar no meio do povo de Israel.
antes de conquistar a terra de Jericó, Deus havia dado uma ordem. Não peguem nada dessa cidade. Nada. Nada é nada. Simplesmente entrem lá. Destruam tudo naquela cidade. Matem todas as pessoas. Porque o pecado dessa cidade subiu no limite de Deus. E Deus está executando juízo sobre esta cidade. Assim como ele fez com Sodoma e Gomorra. E aí, eles estão se preparando para avançar sobre a próxima cidade. A próxima cidade se chama Ai. E aí eles falam para Josué, Josué, essa cidade é menor. Essa cidade não tem um muro como Jericó. Fácil, fácil. Poucos homens aí, a gente entra lá e consegue vencer. Josué falou, tá bom. Então pegue aí alguns homens e vai lá. Eles foram lá. E quando eles chegaram em Ai, eles levaram uma surra. Israelitas foram mortos. Foram expulsos da cidade. Saíram correndo de lá. Foi o maior vexame. Quando chegaram para Josué, Josué não entendeu nada. E Josué falou, Deus, o que está acontecendo? O Senhor nos mandou para cá para conquistar essa terra. E agora a gente está passando uma vergonha dessa. Fomos derrotados numa cidade menor do que Jericó. Não estou entendendo. E Deus fala para ele, Josué, tem pecado no meio do povo. Sabe o que aconteceu? Josué não consultou ao Senhor antes de conquistar Ai. Qualquer coisa na sua vida, você tem que perguntar para Deus, Deus, eu posso? Deus, é a hora? Pergunta para Deus. Mas Josué está na liderança, foi bem sucedido em Jericó, já achou que não precisava perguntar nada para Deus. Esse é um dos grandes problemas da liderança. Você faz uma coisa dar certo, acha que a próxima não precisa mais de Deus. Está errado. Tem que consultar o Senhor sempre. E aí Deus fala para Josué, Josué, tem pecado no meio do povo. Entraram lá em Jericó e pegaram coisas. E aí Josué, então, vai lá e fala para o povo. Algum de vocês aí pegou algo lá em Jericó e essa é a causa da gente ter perdido a batalha em Ai. E aí eles vão lançando sortes. E aí a sorte cai na tribo de Judá e cai na família de Acã. E aí Josué fala, o Acã, o que você fez? O Acã diz, eu peguei uma cuia de prata, uma capa babilônica e umas moedas de ouro. Umas coisinhas só. Poxa, no meio de tanta coisa que tinha em Jericó, isso tem uma ordem. E você fala assim, o que tem de mais eu fazer isso? A ordem era, não pega nada. Mas o Acã interpretou, não pega nada de grande, mas umas coisinhas pequenas, o que tem de mais? Simplesmente execute ordens. Obedeça ordens. Que ordem você recebeu? Faça. Mas não concordo com essa ordem. Faça. É o que eu já falei, ninguém perde por obedecer. E aí, Deus, então, executou juízo na vida de Acã e toda a sua família. Houve rebelião por parte de Acã, porque toda desobediência é uma rebelião. A Bíblia diz que a terra se abriu. O Acã, ele foi levado para uma determinada região e ali ele foi apedrejado, juntamente com a sua família. E quando isso aconteceu, Deus falou para Josué, agora pode ir para Ai. E aí eles foram lá e conquistaram a cidade de Ai. E aí vieram outras cidades e Josué foi conquistando cidades. E eles foram conquistando cidades.
E tem um povo chamado Gibeonitas que eles ouviram dessas conquistas de Josué e eles pensaram, a gente mora aqui, nós somos os próximos a sermos conquistados. É melhor a gente se aliar a esse povo. E aí eles se disfarçam de que eles são um povo que moram muito distantes, põem uma roupa toda esfarrapada, pegam os pães bolorentos, põem numa sacola. E aí eles chegam diante de Josué e dizem assim, Josué, nós moramos muito longe daqui. Nós ouvimos falar de vocês e nós queremos fazer uma aliança com vocês. O dia que o inimigo vier nos atacar, queremos que vocês nos protejam. E aí o Josué fala, tá bom, a gente faz uma aliança com vocês, sem problema. Mais uma vez, Josué não consulta a Deus. Ele não pergunta para Deus, Senhor, eu posso fazer aliança com esse povo? Ele não pergunta. É um líder que está acostumado a vitórias e acha assim, Deus está me abençoando, eu já posso tomar decisão por eu mesmo. Errado! Não pode. Pergunte para Deus antes. Como ele não perguntou, ele fez aliança. No dia seguinte, ele ficou sabendo que os gibeonitas habitavam no meio deles. Os gibeonitas eram um dos povos daquela terra. Era um dos povos que teriam que ser destruídos. Porque a medida do pecado dos gibeonitas já tinha subido a medida de Deus. A ordem de Deus era mata tudo. Mas agora eles tinham feito uma aliança com eles. E aí Deus fala assim, você fez uma aliança, você não pode quebrar a aliança. Aquilo que você dá, a sua palavra, você não pode quebrar. É isso que a gente aprende aqui no livro de Josué. E Jesus fala sobre isso no Novo Testamento. A tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Você não pode quebrar aquilo que você promete, aquilo que você fala. Palavra de crente, ela não quebra. E então Deus fala para Josué, você não vai poder quebrar. Agora vocês vão ter que conviver com eles. E aí Josué chama eles e diz assim, por que vocês nos enganaram? Porque a gente viu que vocês são muito poderosos, a gente precisava de vocês do nosso lado. E aí o Josué fala, vocês agora vão nos servir. Vocês vão carregar pedra, vocês vão ser nossos escravos. Tudo bem, melhor do que morrer. E lá na frente da história, esse povo vai dar problemas para Israel. Sabe por quê? Porque Deus, o que Ele manda você fazer hoje, Ele manda você fazer hoje, porque Ele conhece o amanhã, nós não conhecemos. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. E Ele sabia. Então, lá na frente, os gibeonitas serão um laço na vida do povo de Deus. Então, Josué, ele começa agora a fazer a divisão da terra. A terra está sendo conquistada, já várias cidades foram conquistadas, mas muitas cidades ainda estão por serem conquistadas. E ele não vai poder fazer o trabalho sozinho, né? Então, o que ele faz? Divide a terra em 12 partes. E essas 12 partes serão 12 estados. Como a cidade, como são 12 tribos, ele vai dividir em 12 partes. Uma tribo não vai herdar a terra, que é a tribo de Levi. Mas a tribo de José, ela vai ganhar 2 partes, Efraim e Manassés. Mas os levitas terão cidades em todos os 12 estados. É assim que funciona. Vai ter levita no norte, no sul, no leste e no oeste. Em todos os estados, os levitas terão cidades. Mas serão 12 estados governados pelas tribos de Israel. Uma vez que ele
divide a terra, ele dá um tamanho de terra proporcional ao tanto de gente que tem a tribo. Por exemplo, a tribo de Judá, ela é muito grande, tem muita gente. Tem mais de 60 mil pessoas. Então, eles recebem uma grande extensão de terra. A tribo de Manassés tem muita gente. Então, eles recebem um pedaço de terra do lado lá do Rio Jordão e do lado de cá do Rio Jordão. 2 pedaços de terra. Efraim é muito grande. Ela recebe um pedaço bem grande de terra. Benjamim é pequena. Então, recebe um pedaço pequeno de terra. Mas a terra é dividida ali pelas 12 tribos de Israel. Depois que ele divide a terra, o que ele faz? Aí ele fala, Judá, agora você conquiste o seu pedaço. Vença os inimigos que estão aí. Tome posse da terra. A terra é sua, já está demarcada. Você já tem a extensão da sua terra. Toma posse. Cada um tome posse da sua terra. E assim vai. Cada um agora é responsável por tomar posse da sua terra. E aí, no final do livro de Josué, Josué chama o povo de novo e fala para eles, olha, eu já estou velho, ele já está agora com os 80 anos, eu já estou para partir para a eternidade e tenho que repetir para vocês a lei do Senhor. Guardem a palavra de Deus. Eu e minha casa já decidimos, nós vamos servir ao Senhor. Façam vocês isso também. Agora cada um vai morar no seu pedaço de terra. Sejam fiéis ao Senhor. Não se misturem com o povo da terra. Não sigam os seus deuses. E tudo aquilo que Moisés tinha falado, Moisés repete para eles. E cada um vai para suas terras, sabendo que existe uma aliança com Deus e esta aliança ela precisa ser mantida. O povo de Deus precisa manter a aliança com Deus. Precisa manter uma vida de santidade. E enquanto Josué vive, eles vão manter o pacto com Deus, eles vão manter a aliança com Deus, eles vão manter o relacionamento pessoal com Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.